Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui reunidos com todos vocês. E é um prazer enorme também ter para falar para nós pela primeira vez o nosso querido Antônio Cerutti. Antônio Cerutti, ele é natural de Guarapari, está presidente da UECEL, União Espírita Caminho e Luz, em Vila Velha. A instituição tem em Vila Velha 2 unidades, uma em Jaburana e outra em Itapuã. Cerutti é espírita há 30 anos e na última diretoria da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, ele foi diretor da área de assistência social. Muito obrigado, Cerutti, pela sua presença junto a nós. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue te amparando e assistindo para que você continue levando o conhecimento espírita todas as vezes que for convidado. O tema que Cerutti vai nos falar é obediência e resignação. Para que possamos iniciar a nossa reunião, vamos pedir ao nosso companheiro Gustavo, do Antônio de Pádua, que faça a leitura inicial e a prece, por gentileza. Obrigado, Tereza. A leitura inicial do livro Ideal Espírita, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Obediência. Almejas realizar, influenciar, servir. Afirma-te, porém, sob constrições e dificuldades de toda sorte. Observa, no entanto, o trem da vida em que viajas, carro que transporta, poltrona que guarda, prato que serve o fruto que alimenta, não surgiram sem começo, e todas essas utilidades, em se formando para se mostrarem proveitosas, obedecem e obedeceram na construção, na ordem, no tipo, na estrutura. Se algo esperas edificar, não te afastes das exigências do início. E, depois do primeiro passo, se aspiras à vitória no objetivo, segue dia a dia no trato da obediência. Emmanuel. Bom, fazer então a prece inicial. Vamos acalmar nossos espíritos e nossa mente. Agradecemos, Deus Pai, nosso Senhor Jesus e a toda a espiritualidade que nos acompanha por esse momento em que conseguimos nos reunir, mesmo que à distância, para estudarmos, aprendermos e orarmos em Teu nome, Senhor. Agradecemos ao nosso palestrante, a todos os colegas das 2 casas espíritas, daqui de São Mateus e das outras que nos acompanham. Agradecemos a todos por esse momento em que compartilhamos aqui nosso amor, nosso carinho, nossa orientação, nossa atenção para aprendermos um pouco mais, nos dedicarmos mais a essa querida doutrina. Muito obrigado pelos ensinamentos. Pedimos a toda a espiritualidade que orientem e guiem o nosso querido palestrante nesse momento. Jesus, seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. O Cerutti, ele vai falar durante 45 minutos, mais ou menos, e ele está aberto a perguntas, tá bom, gente? Quem não quiser fazer a pergunta pessoal, pelo microfone, deixa ela registrada aqui no chat, que eu farei a pergunta, tá? Cerutti, é toda a sua palavra, querido. Boa noite a todos aqueles que chegaram enquanto estavam fazendo a prece. Por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe nessa noite de estudo, de reflexões que a gente vai estar propondo hoje. E para a gente é uma felicidade muito grande, né? A gente é uma das grandes benesses que a Covid nos trouxe, foi essa
possibilidade de nós estarmos mais juntos, né? De nós, sem nos deslocarmos do conforto do nosso lar, a gente poder chegar a tantos lugares. Né? Ver duas casas unidas, como vocês estão fazendo, né? Essa parceria legal de você ter duas casas reunidas, trabalhadores se conhecendo de duas casas, normalmente às vezes isso acaba não acontecendo, né? Isso é bem legal. Então, entre tantas, né? Uma das coisas muito boas que esse momento acabou nos trazendo, né? E o tema que a gente escolheu, quando nos convidaram para fazer esse estudo, foi esse tema, obediência e resignação, que é um tema que eu gosto muito. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que mais me chama a atenção é exatamente o capítulo 9, que vem ser aquele intitulado Bem-aventurados brandos e pacíficos. E dentro do capítulo 9, eu sempre falo que eu sou péssimo para número, né? Em termos de número, decoreba, eu sou péssimo, mas eu consegui decorar bem a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Essa aí não tem jeito de a gente não fazer, né? Não decorar. E esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu gosto de futebol e normalmente o camisa 9 é o cara que faz os gols. Eu sou tricolor, sou fluminense, então o camisa 9 é o Fred, né? Então a gente decora fácil. E no capítulo 9, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós que somos um pouquinho nervoso, para aquelas pessoas que são um pouquinho agitadas, que gostam às vezes de estourar, né? Para quem quiser saber o conceito de cólera, essa raiva que a gente dá repentina, o capítulo 9 o item 9 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo é fantástico. Mas hoje a gente não vai falar sobre o item 9, vamos falar sobre o item 8, que é um item antes, né, que foi escrito pelo Espírito Lázaro, está naquelas orientações dos benfeitores, e o Lázaro vai trazer para a gente esse conceito de obediência e resignação. Até agradeço a leitura preparatória que, né, falou um pouquinho sobre a obediência. E esse tema é importante até no momento em que a gente vive no nosso mundo hoje, no nosso Brasil e no mundo todo, porque a questão da obediência e da resignação são duas coisas muito questionadas. Né? Quando a gente fala que a pessoa é obediente, a gente tem um conceito, às vezes, um pouco pejorativo. Quando fala, fulano é resignado, a gente deixa um pouquinho de lado. E certa feita, minha esposa estava preparando uma aulinha de evangelização, que era sobre o Chico Xavier, e aí ela vendo as historinhas de Chico, que ela iria contar para as crianças, e todas as historinhas de Chico que a gente vê, Chico é sempre aquele que está abrindo mão de tudo, né? Sempre bonzinho. E eu e minha esposa, nós somos um pouquinho nervosos, né? Não, acho que não é o caso do pessoal de São Mateus, mas o pessoal aqui de Vila Velha é um pouco estressado. E aí tem um pessoal aí que conhece minha esposa, aí, que minha esposa já morou em São Mateus, e aí ela fazendo a historinha de Chico Xavier, eu parei para ela, olhei, ri, ela falou, o que você está rindo? Eu falei, olha, se a gente tivesse no nosso meio um Chico Xavier, nós íamos falar assim, cara, como esse cara é bobo, como ele é trouxa, olha só o que ele deixa fazer com ele, olha o que ele deixa que façam com ele, olha como é que eles exploram ele. E é mais ou menos naquelas pessoas que são obedientes, que são resignadas, é o conceito que a gente tem. E nesse item 8 do capítulo 9, obediência e resignação, o Lázaro ele traz uma figura totalmente diferente para a gente do que vem a ser a obediência e resignação. E aí, para não ficar muito em minha interpretação, eu vou começar, inclusive, fazendo a leitura desse item 8, um pedacinho do primeiro parágrafo. Observem o que ele diz sobre obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Os benfeitores espirituais, os espíritos de luz, as mensagens deles são muito pequenas e nas pequenas mensagens eles dizem muito. Aqui ele já traz para a gente, são duas virtudes. Obediência é uma virtude, resignação é uma virtude. E todas duas companheiras da doçura, e aí o mais importante dessa mensagem pequenininha, muito ativas. Será que a gente tem a noção de que você ser obediente e ser resignado é você ser ativo? Olha o conceito que ele nos traz.
Então, quando você é obediente, efetivamente obediente, a obediência é uma coisa ativa, não é você ser passivo, é você ser ativo. Tem que partir alguma coisa de você, não é sentar na cadeira e ficar esperando, é você tomar atitude. Da mesma forma, a resignação. Você ser resignado, que às vezes a gente fala assim, fulano é um cara resignado, acontece tudo com ele. Não, a resignação é uma figura bastante ativa. E aí ele vai complementar, né, que os homens erradamente as confundem com negação de sentimento e vontade. E aí ele vai trazer já um conceito novo. A obediência é o consentimento da razão. Se a gente trouxer para o nosso dia de hoje, que a obediência é o consentimento da razão, é dizer para nós o seguinte, olha, você ser obediente é você, não é obedecer por medo, não é você obedecer porque você tem que obedecer, é você obedecer utilizando a sua razão e saber que aquela obediência tem um porquê de ser. Então, quando a gente vive na nossa sociedade, quando, por exemplo, eu vou fazer uma viagem daqui de Vila Velha para Guarapari, Rodovia do Sol, pista duplicada, maravilhosa, com pedágio, totalmente segura. Eu sei que existe uma lei que fala que eu tenho que andar na pista, por melhor que ela seja, a 80 km por hora. Ora, mas eu vou andar a 80 e aí a gente vai ver um monte de gente, eu não vou para Guarapari porque se eu tomar uma multa, eu não tenho dinheiro para pagar a multa. Mas se eu for obediente, se eu seguir a lei dos homens, a lei de trânsito, eu não serei autuado. Isto é, utilizando então a obediência como um consentimento da minha razão. Eu sei que eu tenho que ir daqui a lá a 80 km por hora e não posso passar. Se eu pegar a via paralela por fora, eu só vou poder andar a 60 e ali tem radares e etc. Mas por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que tem segurança, eu sei que se acontecer qualquer acidente o risco é menor. Então eu vou utilizar de forma ativa, eu tomo uma decisão de fazer ou de não fazer alguma coisa. Então ele traz para a gente que a obediência, ela é o consentimento da razão. Hoje, eu estava até conversando com a Tereza antes, né, sobre uma preocupação que eu tive. Eu fui passar um final de semana em Itaúnas e acabei não ficando. Eu cheguei na sexta e no sábado de manhã eu vim embora com medo da Covid, apesar de já ter pego e estar com minha imunidade bastante alta com relação à Covid. Mas o local onde eu fui, ninguém respeitava, não havia respeito às normas sanitárias do governo do estado. Ou seja, não se usava máscara. A gente via que ninguém estava fazendo nada, né, para conter aquele risco. É essa obediência do consentimento da razão, por isso que ele coloca como sendo uma coisa ativa. Eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho que escolher fazer aquilo. E aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, e eu sempre brinco, porque o espírita tem uma grande vantagem. Quando a gente pega os nossos irmãos evangélicos, se eles têm qualquer problema, eles colocam a responsabilidade em Deus, né? E aí eles colocam, olha, se isso está acontecendo comigo é porque é um desígnio divino. O espírita, nós temos um álibi. Nós dizemos o seguinte, se alguma coisa está acontecendo de ruim comigo, eu falo assim, na última encarnação eu devo ter feito isso, na última encarnação eu devo ter feito aquilo. Aquela famosa frase, eu devo ter jogado pedra na cruz. E aí a gente coloca o álibi de que as coisas erradas que acontecem comigo, os problemas que eu tenho hoje na minha vida, são causados por erros que eu cometi em encarnações passadas. E Kardec, sabiamente, ele faz um questionamento aos benfeitores espirituais. Quando nós vamos reencarnar, tudo que nos acontece é planejado? E a resposta dos benfeitores é muito clara. O que é definido no processo reencarnatório são as características do seu processo da nova encarnação. Mas as coisas que nos acontecem na atual encarnação são, na maioria das vezes, resultados das nossas ações aqui e agora. Então, se eu tomo uma multa daqui a Guarapari, de Vila Velha a Guarapari pela Rodossol, é porque eu ultrapassei o limite de velocidade. Quantas e quantas coisas que hoje eu tenho na minha vida, problemas que eu tenho na minha vida, felicidades que eu tenho na minha vida, êxitos que eu tenho na minha vida,
são características. Eu tenho isso hoje porque nessa atual encarnação eu fiz determinadas escolhas. Então as escolhas que nós fazemos nessa encarnação é que estão resultando, no caso eu, Ceruti, o homem que eu sou hoje. Todas as escolhas, quantas escolhas eu fiz, usando o consentimento da minha razão, burlei a lei. Não fui obediente. Quantas escolhas que nós fazemos que nós não fomos obedientes às leis de Deus? E como os benfeitores falam, aonde é que está a lei de Deus? Está em mim. Estão dentro de mim. E aí a gente de noite, muitas vezes, não sabe por que a gente não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque a gente sabe que burlou a lei quantas vezes. Eu burlei a lei aqui, eu burlei a lei ali, e aí então eu sei, a minha consciência diz para mim que eu estou infringindo, e aí às vezes eu tenho que tomar inclusive medicamentos para que eu possa relaxar durante a noite. Abrindo parênteses, de que isto é um dos poucos motivos. A maioria dos motivos, às vezes, que a gente não dorme à noite é de desarmonia do nosso sistema nervoso, e aí nós precisamos efetivamente de medicamento para reequilibrar o nosso sistema nervoso. Beleza? A gente não deve deixar de procurar os psiquiatras, os neurologistas, para nos auxiliar nesses processos, porque muitas vezes a gente pode agredir, faz uma lesão no nosso tecido cerebral, e aí a gente precisa de medicamento para fazer essas correções. Mas então, a importância da obediência é porque é exatamente a obediência que vai fazer com que a gente respeite as leis, tanto as leis humanas como a lei divina, que vai fazer com que nós tenhamos os problemas que nós vamos ter. Então, independente do momento em que nós estamos, o mais importante para a gente é saber o seguinte: se eu vim até aqui e cometi erros, agora que eu tenho consciência, então, que a obediência é consentimento da razão e é uma virtude ativa e companheira da doçura, eu tenho que começar a repensar isso. E ele vai complementar, então, que a obediência vai ser o consentimento da razão, mas e a resignação? Ele coloca que a resignação já é o consentimento do coração. De tanto eu ser obediente, de tanto eu respeitar as leis, isso vai começando a ser natural em mim. Isso começa a ser natural. E aí, na próxima encarnação, em encarnações subsequentes, eu já não preciso mais observar a lei, porque a lei já está em mim. Jesus fala para nós que nós devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. No início, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ser obediente a essa lei. Obediente. Vai chegar um momento, e aí Chico era um desses homens, e N pessoas que a gente conhece na nossa sociedade, esses que a gente às vezes intitula de fulano é um bobo, fulano, sempre fazem fulano de trouxa, sempre estão passando a perna em fulano. Muitas vezes essas pessoas são pessoas que já são resignados. Essa bondade, esse ato de bondade, essa fé em Deus, já está com o consentimento do coração. Já está inserido na pessoa e a pessoa já consegue ver isso com bastante naturalidade. Mas importante observarmos essa fala dele, que eles são, essas duas virtudes são ativas. Não é eu simplesmente estou com uma doença, vou sentar na cadeira e vou esperar a morte chegar porque estou doente. Mas já falaram que isso aí é karma, e infelizmente a gente vê muito espírita falando isso. Isso é um karma, então eu não vou lutar contra. Não, nós temos que lutar até a última gota d'água. Obediência e resignação são virtudes ativas. Tenho eu que fazer com que isso seja em mim ativo, lutando até o último momento da minha vida, para que a gente possa então vencer. E aí ele vai continuar, o Lázaro continua para a gente, dando um exemplo de quem não pode ser, por exemplo, resignado. Ele coloca o seguinte: o pusilânime, então, trazendo para a gente no que está no dicionário, que é aquela pessoa covarde, a pessoa sem vontade. Então, o pusilânime, nos diz Lázaro, não pode ser resignado. Aquela pessoa, então, indecisa, aquela pessoa sem vontade, não, ele não é resignado. Para ser resignado, ele tem que ser ativo, tem que partir de mim. Ele coloca, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes? Porque eu acho que eu sei tudo. O que eu faço é certo.
como que a gente está vendo nesse momento hoje, nas nossas redes sociais, brigas de grupos, né? São vários grupos, a gente fala que são 2 polos, mas não, são vários polos que estão brigando entre si nas redes sociais, cada um achando que tem razão. Esses dias eu estava conversando com uma colega nossa da casa espírita que a gente frequenta, e aí a gente trocando uma ideia, eu falei, olha, ela, não, por que isso é assim? Eu falei, olha, eu admiro você e parabéns pela certeza que você tem. Eu não tenho certeza do meu ponto de vista. Eu não tenho certeza. Eu entendo que isso é assim, mas eu não tenho certeza, porque a gente não sabe o que passa por trás dos outros. Eu não sei o que passa na minha cabeça. Como é que eu vou saber o que passa na cabeça do outro? Eu defendo um ponto de vista. Eu tenho que ser ativo. Eu defendo um ponto de vista, mas respeitando o outro ponto de vista. Então é importante para a gente trazer esse conceito do que vem a ser essa pessoa que é obediente e essa pessoa que é resignada. E fazer em nós essa análise. Será que eu sou obediente à lei de Deus? Será que eu observo a lei de Deus nas minhas decisões? Será que eu estou resignado? Porque tem coisas que eu não posso mudar mesmo. Tem coisas que não tem jeito, então eu vou passar por aquele momento, mas sabendo o seguinte, eu vou lutar com todas as minhas forças, mesmo que no final eu saia perdendo, entre aspas, aquilo que o mundo falou, você perdeu, mas eu sei que eu fiz tudo que fosse possível, de forma bastante ativa, com fé em Deus, acreditando na providência divina, de que eu usei todas as ferramentas que eu podia para poder sair vitorioso. E eu sempre gosto muito de pegar, e eu vou trazer numa obra de André Luiz, no livro chamado Libertação, eu até sugiro a leitura de vocês, das obras de André Luiz com a vida no mundo espiritual, na psicografia de Chico Xavier. Uma das obras, chamada Libertação, ele é bastante interessante porque ele vai contar isso, ele vai mostrar como funciona uma colônia espiritual das trevas. Assim como a gente tem o nosso lar, né, e algumas colônias espirituais para espíritos que estão em processo de evolução, existem algumas colônias, algumas não, várias colônias espirituais de espíritos trevosos. Eles se reúnem, criam uma sociedade, criam uma vila mesmo, uma cidade, aonde são dirigidos por esses grupos de espíritos. E então tem um espírito de luz que está numa colônia ligada ao nosso lar, e aí o mentor responsável pelo trabalho, o Gúbio, está com o André Luiz, e ele recebe a visita de uma mensageira ainda mais elevada do que Gúbio, e ela pede ao Gúbio que viesse à crosta terrestre, juntamente com André Luiz e mais 2 espíritos, e que ali eles trabalhassem pela libertação de um antigo sacerdote chamado Gregório, que comandava, era um dos comandantes de uma colônia espiritual dessas de trevas. E que nessa colônia, um dos espíritos que estavam sendo extremamente obsediados era um espírito encarnado, a Margarida, uma mulher, e essa jovem Margarida estava passando por um processo de obsessão bastante grave e era muito ligada ao Gúbio, ao próprio Gúbio. Gúbio se considerava o pai espiritual dela. Então imagina, o Gúbio recebe o pedido de um espírito superior para ir a uma colônia para resgatar o Gregório. Só que o Gregório é o responsável maior pela obsessão da sua filha espiritual, Margarida. E aí a gente vai ver, então, a confusão que começa e a forma bonita como isso vai acontecer, ao ponto de André Luiz e o Gúbio baixarem o padrão vibratório para que pudessem entrar nessa colônia, e eles entram como sendo espíritos daquele padrão vibratório, eles deixam totalmente o padrão vibratório superior. E aí tem um momento em que o Gregório está na presença do Saldanha, que é um comandado do Gregório, desculpa, o Gúbio, esse espírito de luz, está no ambiente aonde a Margarida está. Ele vai até a casa onde está esse espírito encarnado, Margarida, sofrendo a obsessão, e ali ele vai conhecer o Saldanha. O Saldanha é o mandado de Gregório para comandar o processo obsessivo em cima da Margarida. E aí vai surgir um comentário, e a gente vai ver o que vem a ser exatamente essa obediência e a resignação de um espírito de luz, e como nós devemos nos comparar. Então, o Gúbio chega para o Saldanha, sem Saldanha saber que o Gúbio era um espírito já de mais esclarecimento, e o Gúbio pergunta para o Saldanha como é que está o processo de obsessão sobre a Margarida.
E ele responde o seguinte: estamos em serviço mais ativo há 10 dias precisamente. Elucidou resoluto. A presa foi colhida em cheio e, felizmente, não contamos com qualquer resistência dela e dos familiares. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Mais alguns dias, e a solução não se fará esperar. Eles queriam levá-la à loucura, e levando ela à loucura, ela seria colocada no sanatório, e lá ela iria então sofrer o desencarne provocado pelos obsessores. E aí André Luiz vai nos falar da seguinte forma: interrompi, no entanto, as observações acuradas, a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador, do Gúbio, que se arriscara à aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem amava por filha muito querida ao coração. Esforçava-se, olha a palavra, esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o assenhorava diante da enferma conduzida para a morte. Continua André Luiz: dentro da minha condição humana, reconheci que, se a doente me fosse assim tão cara, eu não teria vacilado um único momento. Eu movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe-ia aquela carga pesada e inútil das mentes enfermiças e, em seguida, lutaria contra os perseguidores, um a um. E continua ele: nosso orientador, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas logo demorou o olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Observem a postura desse espírito de luz chamado Gúbio, vendo a sua filha no processo quase final de loucura, ao lado do seu principal responsável pelo processo obsessivo, e ao invés de ele tomar qualquer atitude, como André Luiz fala, se fosse eu, André Luiz coloca isso, se fosse eu, imediatamente eu movimentaria tudo para libertar Margarida. E sequer uma única frase de pedido de, por favor, não faça isso, deixe ela, ou então levantasse a voz ao céu e pedisse socorro, porque Gúbio teria esse potencial, jamais ele faz isso. Ele sabe que ali existe um processo e que existe uma causa, porque a princípio, Saldanha fala, nós não encontramos sequer nenhuma resistência. Observa, ele fala isso, nós não encontramos resistência. Então, o Gúbio não se vê em condições éticas de interromper aquele processo. E a gente hoje, na Casa Espírita, nós, quando participamos de uma mesa mediúnica, numa mesa de desobsessão, como a gente às vezes quer mandar no espírito, não, meu irmão, você não pode fazer isso. Na nossa residência, como nós tratamos os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, querendo que a nossa vontade prevaleça, que nós sabemos tudo. Como é normal, é natural, a gente se colocar como, eu sei o que você está pensando. Já ouviram falar essa frase? Ah, eu sei o que você está pensando. Não vem me falar que você está pensando outra coisa, que eu sei o que você está pensando. E aí a gente toma decisões em cima de decisões, sem lembrar que os nossos irmãos estão em processo de caminhada assim como nós. Cada um no seu degrau. Eu tenho que entender isso. E aí Jesus faz a famosa frase, conhece a verdade e a verdade vos libertará, tão usada hoje pelos políticos aqui no Brasil, né, talvez indevidamente, não sei, no meu conceito indevidamente, mas nem sempre talvez, né, seja assim, mas conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conhecesse a verdade de cada um dos meus irmãos, eu teria uma atitude diferente. Então eu tenho que ser resignado. Se vem dores, se eu tenho sofrimento na minha vida, quem sou eu para discutir com a nossa divindade, com Deus? Nós temos que entender que temos motivos para que isso possa acontecer. Então, os benfeitores espirituais, né, no caso aqui o nosso irmão Lázaro, vem trazer para a gente essa indagação, essa explanação. Será que nós estamos sendo efetivamente obedientes às leis divinas? Paremos e analisemos. Eu estou sendo obediente? Será que eu estou sendo resignado, mas de forma ativa, nas minhas dificuldades? Dificuldades que nesse momento são tão grandes. Quantos irmãos nossos estão passando por dificuldades financeiras,
causadas pelos fechamentos de comércio e etc. Quantos companheiros nossos estão passando por dificuldades psicológicas porque não podendo sair com a sua vontade? As crianças estão passando por problemas sérios porque não estão indo à escola. Eu tenho 2 netas de 3 anos e a gente, não são irmãs, são primas, né? Então cada uma na sua casa. Como que é difícil elas estarem se relacionando. As crianças esqueceram como é que se brinca. Uma das minhas netas, quando está em contato com outra criança, uma olha para a outra, vamos brincar? E elas ficam se olhando como é que se brinca? Porque imagina, com 3 anos, 2 anos interagirem, ficaram 1 ano sem interação. Então, nós, pais, nós irmãos, estamos sendo de forma ativa obedientes às leis divinas, estamos sendo resignados, estamos buscando ferramentas para podermos trabalhar com isso. E aí os benfeitores vêm mostrar para a gente que isso é um processo natural. Continua o Lázaro no 2º parágrafo desse item 8. Cada época, diz ele, é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder a sociedade. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício. E aí ele coloca para nós, a virtude da vossa geração, desse momento, é a atividade intelectual. Nós não discutimos com relação a isso, e é perfeito. Né? O cunho nosso hoje, a maior virtude da nossa geração é a capacidade intelectual. Estamos vendo aí, em 6 meses conseguimos desenvolver vacinas. Em 6 meses conseguimos criar estruturas para que todos pudessem conversar. Hoje o Evangelho no Lar, as pessoas estão fazendo já pelas redes sociais, Evangelho no Lar. Então, mora um filho na Irlanda, mora um filho nos Estados Unidos e moram os pais aqui no Brasil, já fazem o Evangelho no Lar, em virtude dessa tecnologia da inteligência. Só que ele continua, o seu vício, o vício da sociedade é a indiferença moral. Esse ainda a gente não conseguiu ultrapassar. E a gente vê que nesse momento o que nós estamos fazendo, o que a sociedade está sendo chamada, é fazer a mudança moral que nós temos que fazer. Como é que eu vou fazer a minha mudança moral? Somente quando eu começar a entender a fala de Jesus, bem-aventurados os mansos ou os brandos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, ou como diz alguma tradução, os pacificadores, porque eles serão reconhecidos como os filhos de Deus. Nós temos que começar a rever os nossos conceitos. Será que nós estamos conseguindo ser mansos? Será que eu ainda estou naquela fase de que se pisar no meu calo, né? Será que nós estamos repensando quando estamos no trânsito, apesar de São Mateus não ter um trânsito tão violento como nós temos na Grande Vitória, na região metropolitana, mas será que nós temos já a capacidade de que se alguém encostar no meu carro, bateu no meu carro, eu descer e ir conversar com ele? Meu amigo, o que houve? Vamos conversar aqui? Ou a gente já desce, graças a Deus, sem arma, porque no Brasil é proibido você andar com arma dentro do carro, e a gente vê isso, brigas de trânsito. Será que nós estamos conseguindo fazer isso? É esse vício moral, essa indiferença moral, que os benfeitores colocam para a gente como sendo primordial nesse momento. Então, desenvolvimento intelectual, já atingimos a asa da intelectualidade, extremamente desenvolvida. Mas a moral, infelizmente ainda, bastante sofrida. E por isso que nós estamos, nesse momento, atravessando as dores, para que nós possamos ser chamados a mudar o nosso comportamento. E aí, mudando o comportamento, a gente vai fazer com que as pessoas ao nosso lado também mudem o seu comportamento. Porque nessa fala de Jesus, bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra, Jesus é muito claro, a terra será então um planeta de pessoas brandas. Porque se os brandos vão herdar a terra, naturalmente a terra tem que ser de brandos. Essa característica eu tenho que entender para mim. A gente fala muito hoje de transição planetária, né? Estamos num momento de transformação. O nosso planeta deixando de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a gente coloca isso numa terceira pessoa. Podem observar, é o planeta que está passando. Não. Se a gente pegar as obras
de Divaldo Franco sobre transição planetária, que são 3 livros, e agora ele lançou o 4º livro, o Dr. Silvio tem uma fala muito bonita que ele coloca o seguinte: o nosso papel, o Dr. Silvio é um dos mentores responsáveis por esse, né, que o livro coloca, de uma equipe de trabalhadores nesse processo de transição, ele coloca que o papel dos irmãos do plano espiritual são de estimular nós, encarnados, a sermos os trabalhadores dessa transformação. Então não é o planeta que está deixando de ser de provas e expiações para um planeta de regeneração. Somos nós, moradores dessa casa, que vamos fazer esse processo de transformação. É na primeira pessoa, no singular ou no plural. Ou sou eu ou somos nós. Nós é que vamos fazer essa transformação. E quando eu falo nós, eu falo primeiro em mim, se somos nós. Eu tenho que começar o processo de transformação, e aí as pessoas que estão comigo vão participar desse processo de transformação. Aí nós vamos usar então a frase correta. Nós estamos fazendo o planeta deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Mas não é o planeta que vai passar, somos nós que vamos passar. E aí o planeta nos acompanha, porque quem vai efetivamente passar somos nós. Nós não vamos fazer isso sem sermos brandos e pacíficos. Por isso que eu falei que eu gosto desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz para a gente essa reflexão. Porque a gente sempre foca muito nas nossas atividades psíquicas, a gente sempre trabalha muito essa área financeira, porque a gente tem que fazer isso, a área profissional, e a gente às vezes não dá tanto valor à nossa área moral. Estamos começando o ano ainda, vamos começar agora o segundo mês do ano, mas em termos profissionais, quantas vezes nós fizemos planejamentos? Esse ano eu tenho que fazer tal curso, esse ano eu preciso fazer isso, esse ano eu preciso fazer isso. Os nossos jovens estão fazendo o Enem, hoje inclusive fizeram prova de Enem, né? A prova digital, e eles, ao fazerem o planejamento deles, eles sabem qual matérias eles têm que estudar mais e onde eles têm que focar mais. E a pergunta é, nós fazemos isso no nosso planejamento espiritual? Quando começa o ano, eu parei e fiz o seguinte: não, esse ano eu tenho que diminuir um pouco o meu lado agressivo, eu tenho que diminuir um pouco o meu lado egoístico, eu tenho que aumentar um pouco a minha humildade. Será que eu faço isso? Eu tenho que, pelo menos, um livro por semestre, de fazer uma leitura boa, pelo menos uma vez por semestre, ler um livro. Esse planejamento eu faço na minha vida, porque isso vai me ajudar. Conhece a verdade, diz Jesus, e a verdade vos libertará. Será que eu estou fazendo isso no meu planejamento? Se eu não fiz, dá tempo ainda, tá, gente? Se eu não fiz, dá tempo. Qual livro eu vou ler? Eu tenho que ler um livro. Parece que é muito você ler um livro por mês, por exemplo, mas a UECEL logo, quando começou a questão em março do ano passado, lá pelo dia 15 de março, que aí a gente teve que fazer uma reunião de urgência da diretoria, já feita, inclusive, nós fizemos já de forma virtual, e aí a gente foi, e uma das coisas que surgiu vamos fechar a casa imediatamente, fechamos a casa. Mas o que a gente vai fazer? Palestras a gente vai passar online, beleza. Mas o que? As pessoas vão ficar presas dentro de casa, e foram, durante 30 dias, todo mundo preso dentro de casa. O que nós vamos fazer? E aí surgiu a ideia de criar um grupo de leitura. No início nós fizemos, todo dia, 9 horas da manhã, de segunda a segunda. Lia-se, aí começamos a fazer, então tá, vamos pegar as obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Um deles, o Libertação, acho que foi o nosso 3º ou 4º livro a ser lido. Pegamos todas as obras, todas. Líamos de 9 às 9h30, e de 9h30 às 10 horas a gente ficava batendo papo. Dava um grupo de umas 15 pessoas. Aí depois, às 17 horas, nós entrávamos de novo, lia até 17h30, e 17h30 às 18h, fazíamos comentários sobre aquele capítulo. E fomos. Ao final de novembro, nós tínhamos lido toda a coleção das obras de André Luiz. Todas. Olha como é que você lê 1 hora por dia, porque aí a partir de quando terminou o fechamento geral, a gente começou a ler somente às 17 horas. Né? E continuamos hoje. Às 17 horas a gente faz a leitura, meia hora por dia e meia hora de bate-papo. Nós conseguimos, no final de novembro, de março a novembro, lemos toda a coleção de André Luiz. Meia hora por dia de leitura e meia de conversa. Lemos toda a obra de André Luiz
sobre a vida no mundo espiritual, começando lá no nosso lar. Aí a gente vai ver como que basta a gente dedicar 1 horinha por dia, meia horinha por dia, para ler um livro, que a gente vai ler muitas obras, e a gente está crescendo, enquanto a gente vai lendo, a gente vai vendo histórias como essa, do Gubbio e do André Luiz, que vai fazer com que isso mexa com o nosso interior e mostre para a gente, eu posso fazer diferente, eu posso fazer diferente, eu posso agregar alguma coisa à minha vida. Nessas histórias a gente vai vendo que um dos livros foi no livro Sexo e Destino, que é um livro bastante complicado de leitura. Uma das pessoas que faz parte do nosso grupo de leitura, da sala de leitura, né, nós temos em torno de umas 15 pessoas, ela falou assim, nossa, mudou totalmente o meu conceito sobre meu ex-marido. Eu odiava o meu ex-marido porque ele tinha me trocado por outra. Agora eu entendo ele. Vou começar a partir de agora olhar ele com outros olhos. Leitura, estudo, porque isso agrega para a gente. A gente gasta 3 horas por dia, pelo menos, assistindo televisão. Dificilmente alguém aqui no nosso grupo não fica pelo menos 3 horas por dia na frente, ou assistindo novela, ou assistindo telejornais, ou vendo mensagens de redes sociais. Pelo menos 3 horas por dia a gente gasta do nosso dia, ou investe, assistindo novelas, assistindo jogos, e etc, etc, etc. E não tiramos, às vezes, meia hora para fazer a leitura de um livro. Aí a gente volta, então, para essa fala. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. O vício é a indiferença moral. A leitura faz com que a gente cresça mais, ganhe massa muscular no nosso sentimento, na nossa moral, para que a gente possa enfrentar as dificuldades. Então, meus irmãos, é importante a gente trazer isso para nós. E aí, ainda dentro do tema resignação, eu vou trazer um texto que tem dentro do livro Céu e Inferno. Dentro do Céu e Inferno, para quem é mais novo na doutrina espírita, a gente lembra que ele é dividido em 2 partes, e a segunda parte são espíritos, classificados em cada capítulo no seu estado espiritual, após o desencarne. E aí Kardec conta quem foi a pessoa, quando encarnada, e depois faz a evocação dela, e ela conta como é que está a sua vida no mundo espiritual. E aí no capítulo 8, que é onde estão reunidos os espíritos que na sua última encarnação passaram por expiações terrestres, é o título do capítulo, tem um texto muito bonito que me chamou a atenção, e de vez em quando eu cito, chamado Joseph Maitre, o Cego. E aí Kardec faz uma narrativa explicando que aos 20 anos, quando encarnado, na última encarnação, o Joseph Maitre, aos 20 anos, ele ficou cego. Era de uma família de classe média, né? Aos 20 ele fica cego, aos 40 anos ele fica surdo. Ou seja, dos 20 aos 39, ele é cego. A partir dos 40 até os 50, quando ele desencarna, ele é cego e surdo. Então imagina a vida que ele levou. E aí eles fazem a evocação dele depois para contar o que ele fala. E aí ele vai fazer, depois vocês vão estar lá lendo, vão ler para que fique bem mais claro, ele vai falar o seguinte: ele só aceitou fazer o depoimento naquela mesa mediúnica porque serviria de exemplo para as pessoas. E ele começa assim, então, assim posso meu exemplo avolumar as provas assaz numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Cego e surdo me conhecestes, e para logo vos propuseste saber a causa de tal destino. E aí ele vai contar que numa encarnação anterior, na penúltima encarnação dele, ele era de família rica e ele acabou abusando muito de bebidas, de sexo, e aos 30 anos de idade ele vem a ficar cego por culpa da vida que ele levava. E aí ele culpa Deus por isso. Como a gente faz normalmente? Ou culpa Deus ou culpa os outros. O excesso de trabalho, culpa as variações hormonais, a mulher tem isso, esse evolução, esse turbilhamento que ela tem de hormônios, e isso é realmente uma das causas graves para a mulher, mas que nós temos que controlar. O excesso de trabalho hoje para os 2 sexos é grande, mas nós temos que controlar, nós não podemos colocar a culpa em nada disso, né? Os filhos, etc. Então ele fala que ele culpou Deus pela cegueira dele. E logo que ele desencarna, ele vê então
a besteira que ele havia feito, como ele havia sido responsável por tudo. E ele se arrepende, fica um tempo no plano espiritual, faz o planejamento reencarnatório e pede então que dessa vez ele servisse de exemplo para a sociedade. E ele então, a partir dos 20 anos, fica cego, vai viver 20 anos cego, dando exemplo de como ser um cego bem comportado, digamos assim, participando da sociedade mesmo cego. E aí dos 40 aos 50, ele vai ficar cego e surdo, e mesmo assim ele tem um comportamento ao ponto de ser evocado para saber depois como é que tinha sido. E aí ele conta que agora, após o desencarne, ele agradece a Deus pela oportunidade e por ele ter conseguido vencer as dificuldades que ele se propôs a si próprio. Então, meus irmãos, o que a gente quer nesse estudo de hoje é que a gente faça essa reflexão na nossa vida, que a gente possa colocar para nós esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 8 e os demais. Como é que está a nossa vida? Será que nós estamos sendo mansos? Será que nós estamos sendo pacíficos ou pacificadores, como algumas traduções da Bíblia? Será que nós estamos junto à nossa sociedade, ao nosso meio, contribuindo para que eles possam evoluir, para que essas pessoas possam se tornar pessoas mais fortes? Não pelas minhas palavras, porque para o Ceruti que está falando aqui, isso é fácil demais. Para qualquer um de nós que está ouvindo, falar o que eu estou falando é muito fácil. Mas, quando nós estamos sendo colocados à prova, nós conseguimos fazer isso? Nós precisamos, a partir de agora, entender que nesse processo de transição do nosso planeta, nós somos os responsáveis por isso. Manuel Filomeno de Miranda, nessas obras de Divaldo Franco, ele vem trazendo para a gente que existe uma gama de espíritos muito grande vindos de uma outra galáxia, Alcione, para nos ajudar no processo. Mas eles vêm nos ajudar no processo, vêm servir para a gente de exemplo. Mas nada mais do que isso. Nós, moradores do nosso planeta, nós que somos aqueles que somos responsáveis pelo nosso planeta, nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que olhar para os nossos irmãos em sofrimento e auxiliá-los. Aqueles nossos irmãos que têm menos condições intelectuais e auxiliá-los. Aqueles que têm menos condições morais e auxiliá-los. Dando o meu exemplo. A palavra só não vai resolver. O Gúbio, naquele processo do livro Libertação, poderia ter chegado na beira do Saldanha falando: Saldanha, pelo amor de Deus, não faça isso, olha o mal que você está fazendo para essa menina, esse mal vai virar mal para você também, porque a partir do momento que você obsedir, depois você vai ser obsediado. Aquela conversa que a gente faz numa mesa mediúnica, alguns aqui participam de reunião mediúnica de desobsessão, a gente sabe disso, né? Esse é uma fala que não vai resolver. O Gúbio vai resolver a situação. Vocês vão ler depois o livro, vocês vão ver no livro Libertação o que acontece. O Gúbio vai resolver de uma forma magnífica. A forma como ele vai, a submissão dele à lei divina, a doação que ele faz de si próprio para o processo, a gente vai vendo que a última pessoa que vai ser socorrida é a Margarida, e ela vai ser socorrida. Mas, antes de socorrer a Margarida, uma série de processos vão ser feitos. A submissão do nosso irmão Gúbio tem que servir para a gente de exemplo. Então, meus irmãos, a gente gostaria de trazer esse convite para a gente, essa reflexão, e não esquecer do Pai Nosso, a nossa oração dominical, que a gente sempre faz tantas vezes, né, que a gente esquece que nós falamos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Não é isso? Seja feita a tua vontade, submissão. Olha como é que eu faço o consentimento. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Observem que nós pedimos, não é o pão da semana, não é o pão do mês, não é o pão de amanhã também, não. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nós fazemos isso. Então, nós sabemos o que Jesus quer de nós. Então, nós precisamos, nesse momento, meus irmãos, trazer para nosso dia a dia, inserir em nossa mente, em nosso coração, essa obediência e essa resignação, mas no conceito do que vem a ser obediência e resignação como virtudes extremamente ativas. É esse o convite que eu gostaria de fazer para vocês, e eu gostaria muito que tivesse a participação, se alguém pudesse fazer algum comentário,
né, ou acrescentar para a gente, até trazer uma visão diferente, se for o caso, porque o Espiritismo, o bom do Espiritismo é isso, né? A gente não tem a verdade absoluta. Verdade absoluta só o nosso Mestre Jesus. Então, Tereza, muito obrigado. O Fernando coloca aqui que foi muito bem colocado a sua fala sobre responsabilidade, sobre a nossa responsabilidade nesse momento de transição, que cada um tem que fazer a sua parte. Sim, é isso aí. Ednei, pode fazer a pergunta, Ednei. Boa noite a todos, boa noite, Ceruti. Boa noite, belíssima reflexão, muito obrigado por ela. Ceruti, essa bendita pandemia, ela nos fez, né, a espiritualidade é tão boa conosco, né, que ela nos fez repensar na organização básica da família, organização social básica, a primeira. Então, eu gostaria que você inserisse essa reflexão da família com um tema, né, qual a importância da família no tema que você abordou, nessa condição tão bem forçada pela espiritualidade que a gente precisava, né? Obrigado. Exatamente. Ednei, é isso mesmo, porque quando é exatamente essa questão da obediência, da resignação, saber o seguinte, que eu estou inserido na sociedade que eu estou, e aí o menor núcleo da sociedade é a família, não é à toa, né? Eu tenho que entender que eu estou dentro dessa família e eu tenho que levar a família como ela é, e fazendo a minha parte para que ela possa ser a família. Eu tenho que... Nós tivemos a oportunidade agora, né, de ter que conviver assim. Quantos pais e filhos não conseguiam conviver dentro de um lar e tiveram que conviver? Quantos casais efetivamente se separaram? Mas quantos casais efetivamente se reuniram? Casamentos que tinham acabado voltaram. Infelizmente, alguns casamentos acabaram. Alguns filhos acabaram se separando ainda mais dos pais, outros voltaram para dentro de casa. Quantos filhos que moravam fora tiveram que voltar por questões financeiras e habitam hoje o mesmo teto que os pais, né? E é exatamente isso. E é uma dificuldade. Ambos vão ter que aprender a conviver. Lógico que nem todos fazem isso de forma harmônica, mas é aprendizado. Como você falou, bendita, né? Covid, que veio, pandemia, que veio nos trazer isso, porque nós tivemos que reaprender muita coisa que nós tínhamos esquecido. Se alguém falar, você tem que reaprender isso, não preciso mais. E aí mostraram que não, nós temos que reaprender sim, estamos reaprendendo. E graças a Deus ainda não acabou, nós temos que ainda, pelo menos talvez esse ano, ainda passar por essas dores, essas dificuldades. Mas obrigado, eu vou até, na próxima palestra que eu fizer, que esse tema de vez em quando a gente faz, até inserir um item mais aí de família. Te agradeço a sugestão. Mais alguém querendo perguntar? Gustavo também falou que é muito boa a apresentação e agora não tem jeito. Teremos que ler para conhecer a história do cubo. É isso aí, Gustavo. Mas tem que ler mesmo. A reflexão para iniciar a nossa semana. Eu estava querendo colocar, Ceruti, o seguinte, porque muitas vezes eu posso dizer que estou resignada ou estou obediente e, na verdade, eu estou acomodada. É isso aí. É isso aí. Por isso que ele coloca como sendo que é uma virtude, são duas virtudes ativas, né? Ele não coloca como sendo passivo, ele coloca como sendo virtudes ativas, e ele coloca bem que o pusilânime, exatamente essa pessoa sem vontade própria, sem muita força de vontade, ele não pode ser considerado como uma pessoa resignada. Nós temos que lutar até a última gota. Nós temos que lutar. Se eu tenho dificuldade financeira, se eu tenho dificuldade, e agora tem muito, né? Se eu tenho dificuldade profissional, se eu tenho dificuldade com meu filho, se eu tenho dificuldade com a minha esposa, com o meu companheiro, com a minha companheira, eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar. Nem que seja chegar à separação. Nem que seja chegar o casal se separar. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que criar um ambiente de resolução. Eu preciso resolver as situações. Eu não posso simplesmente jogar um lençol por cima. Isso não é resignação. Vou jogar um lençol e fazer de conta que eu não vejo.
Isso não é resignação. O conceito de Lázaro é resignação, é uma virtude ativa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer, nem que seja, olha, a gente vai, eu e meu filho, nós vamos viver sob o mesmo teto, você num quarto, eu aqui, mas sabendo que de vez em quando a gente vai se encontrar. Que de vez em quando a gente vai se cruzar no corredor da casa. E nós vamos ter que nos respeitar nesse momento. Nós vamos ter que dividir geladeira. É essa característica. Nesse caso, nós temos que saber que nós vamos ter que criar pelo menos um item de convivência. Ou então, cada um vai para uma residência diferente. Entendeu? É um conceito bastante difícil de trabalhar. Ainda bem que ninguém fez a pergunta, que às vezes alguém faz, né? E qual é o ponto de eu saber o que é uma coisa ou outra? Né? Ou acomodação ou resignação efetiva? Não me pergunte, eu também não sei. Aí a lei de Deus está aqui. Não faz não, Tereza, pelo amor de Deus. Não, faça essa pergunta. Né? Mas a lei de Deus está na minha consciência, né? Então, é essa minha consciência que eu tenho que obedecer, que eu tenho que analisar, que eu tenho que avaliar, procurar o caminho, qual o melhor caminho. Aí sim, eu chego no ponto. Com boa vontade e fé em Deus, e uma noite de sono, porque a gente sabe que a gente não dorme, uma boa noite de sono, a gente consegue no dia seguinte achar uma resposta melhor. Às vezes na casa espírita tem alguma coisa que tem que ser decidido, aí as pessoas, não, vamos decidir agora. Eu falei, gente, eu não vou decidir agora, deixa eu dormir, amanhã a gente volta a conversar, porque numa noite de sono, quantas a gente não vai lembrar, mas no dia seguinte a gente tem respostas que a gente não teve naquele momento, né? Temos que confiar nisso. É isso aí. Mais alguém tem pergunta a fazer? O pessoal está colaborando comigo. Todo mundo quietinho. Então, nós vamos avisando os nossos companheiros da Casa do Chico que terça e quarta-feira, às 19h30, nós temos os nossos estudos. A Lucilene agradece pela ótima reflexão. E dá boa noite a todos. Obrigado, e foi bem legal ver a casa tão cheia, viu? Foi muito, saio daqui hoje muito feliz pela oportunidade do trabalho e por ver esse belo trabalho que vocês estão fazendo, viu, Tereza? Essa casa bastante cheia, as casas, né, bastante cheia, e é muito gratificante para a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos conseguindo, e vamos persistir com resignação e obediência. Isso aí. Então, nós teremos nossos estudos na Casa do Chico, terça e quarta. Domingo que vem, quem vai nos falar é o querido Fábio Pires. Ele ainda não me passou o tema, mas durante a semana eu vou divulgar. Por gentileza, faz para nós a prece de encerramento, Ceruti. Fazemos. A Anaína está agradecendo aqui a palestra. Obrigado. Deus, Pai amado, Jesus, amigo, irmão de todas as horas, primeiramente agradecer pela oportunidade que nos deste do trabalho, das reflexões, pelo auxílio dos benfeitores espirituais, que a todos nós incluiu, nos trouxe lembranças, pensamentos tão importantes para nós durante esse estudo. E agradecidos, Mestre Jesus, lhe pedimos por uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muito equilíbrio. E pedimos, Mestre Jesus, em especial, aqueles que mais do que nós necessitam do teu apoio, do amparo da espiritualidade maior, aos lares, aos hospitais, tão necessitados nesse momento, nós lhe pedimos para que todos eles possam sentir ainda mais a tua presença e o amparo espiritual. E assim, Mestre Jesus, de nossa parte, que todos nós possamos também ser ainda mais influenciados pelos benfeitores espirituais, para nos tornarmos pessoas mais calmas, mais mansas, e que possamos, através dos nossos exemplos, levar isso aos nossos irmãos que ainda não te conheceram ou que ainda não te entenderam. Te agradecemos, Mestre Jesus, e lhe pedimos para que permaneça ao nosso lado, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Gustavo, muito obrigado pela cooperação. Tenham todos uma boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, hein?